Quando minha filha levantou o braço no meio do auditório e apontou para a professora, eu ainda achei que ela fosse dizer alguma coisa bonita, dessas que fazem os pais sorrirem e gravarem para lembrar depois. Era dia de apresentação na escola, o lugar estava cheio, as cadeiras ocupadas, os celulares erguidos, as mães ajeitando o cabelo das crianças com os olhos e os pais fingindo calma, enquanto procuravam o melhor ângulo para filmar. Eu estava sentada na terceira fileira, com o coração apertado de emoção, porque a Laura sempre ficava linda de uniforme e eu ainda era daquelas mães que se derretiam por qualquer detalhe pequeno. O Bruno estava ao meu lado, olhando para o palco com aquele ar tranquilo que ele sempre soube sustentar em público. E então a minha filha disse, com a voz alta e limpa de quem não faz ideia do tamanho de uma verdade: "O papai dorme na casa dela." Se você gosta de histórias como a minha, se inscreve no canal, porque naquele instante eu descobri que a pior humilhação da minha vida não começou num quarto, nem num celular, nem numa mensagem escondida. Começou no microfone invisível, da boca de uma criança. O silêncio que caiu sobre aquele auditório não parecia silêncio de escola, parecia silêncio de velório. Primeiro vieram os olhos, todos, um por um. Os pais da fileira da frente virando devagar. Uma mãe abaixando o celular. A coordenadora travando o sorriso no rosto. Uma criança rindo sem entender e sendo puxada para perto pela avó. E eu ali, sem conseguir respirar direito, tentando convencer meu corpo de que devia haver alguma explicação idiota, alguma confusão boba, alguma lembrança mal contada de criança pequena. Só que eu não consegui acreditar nisso nem por 2 segundos. Não por causa da frase da Laura, por causa do rosto do meu marido quando ouviu. O Bruno não riu, não fez cara de pai surpreso, não corrigiu com naturalidade. Ele congelou. E, quando o homem acostumado a improvisar congela, é porque a verdade chegou antes dele. Eu virei devagar para olhar a professora, Helena, sempre tão educada, tão correta, tão doce, no jeito de falar com as crianças, que até eu já tinha elogiado mais de uma vez. A mulher parecia ter saído de um folheto de escola particular. Roupa discreta, cabelo preso, voz calma, sorriso na medida certa. Mas naquele momento, o sorriso tinha sumido. Ela empalideceu, não disse que a Laura estava fantasiando. Não riu com constrangimento. Não fez aquela correção rápida de adulto inocente. Apenas desviou os olhos. E eu aprendi naquele segundo uma coisa que nunca mais esqueci. Quem não tem nada para esconder, olha de frente. Quem baixa os olhos já conhece o peso da frase que acabou de cair na sala. O Bruno reagiu rápido demais logo depois, do jeito que homem culpado sempre reage quando a mentira se adianta. Deu uma risada forçada, alta demais para parecer espontânea, e falou que criança mistura tudo, que a Laura era imaginativa, que devia estar falando de alguma atividade da escola, ou de um dia em que ele ajudou a professora com material. Foi uma fala tão ruim, tão apressada e tão cheia de remendo que eu senti meu estômago contrair na hora. Mesmo assim, eu ainda queria me agarrar a qualquer resto de lógica. Queria acreditar que minha filha tinha confundido a casa da professora com uma reunião, uma festa, um ensaio, qualquer coisa. Só que antes que eu perguntasse mais nada, a Laura olhou para o pai com uma simplicidade que quase me matou ali mesmo e completou: "Não, papai, você dorme lá, sem mim. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade você está ouvindo essa história. Porque eu queria muito saber em que lugar do mundo ainda existe alguma mulher capaz de continuar." Sentada depois de ouvir a própria filha desmontar o próprio casamento em 2 frases, eu fiquei olhando para a Laura lá na frente, pequena demais no uniforme, linda demais no laço do cabelo, inocente demais para saber o que tinha acabado de fazer. E foi isso que me destruiu. Não havia maldade naquela voz. Não havia vingança. Não havia encenação. Havia só a verdade saindo do jeito cru que sai quando passa pela boca de criança. O tipo de verdade que adulto gasta anos escondendo e uma criança derrama sem querer, em 3 segundos. A apresentação até começou, porque ninguém nunca sabe o que fazer quando o caos entra numa cerimônia escolar. A música tocou, a diretora sorriu, os pais tentaram fingir normalidade,
mas eu não ouvi nada. Eu só sentia a presença do Bruno ao meu lado, como se fosse a de um estranho. Ele mantinha os olhos no palco, mas eu via a perna dele tremendo. Via a mão apertando o celular com força demais. Via o maxilar travado. E, do outro lado, perto da cortina lateral, Helena evitava a qualquer custo olhar na minha direção. Não era culpa que eu via nos dois. Era medo. Medo de que eu estivesse juntando, naquele exato instante, coisas que eles acharam que eu nunca juntaria. Cada vez que alguém batia palma para uma criança, eu levava um susto por dentro. Cada vez que uma música terminava, eu achava que ia desmaiar. E ainda assim, fiquei sentada até o fim, porque existe uma humilhação tão grande que ela paralisa antes de explodir. Quando a apresentação acabou, os pais começaram a levantar, chamar os filhos, tirar foto com o professor, arrumar a mochila, elogiar figurino. O mundo seguiu, como sempre segue, mesmo quando a vida de uma mulher acabou de partir no meio. O Bruno foi rápido, até a Laura. Pegou a nossa filha no colo, elogiou a apresentação, beijou o rosto dela. Tudo com uma animação tão artificial que me deu vontade de gritar, no meio do pátio. Helena se aproximou logo depois com a prancheta na mão e falou comigo como se nada tivesse acontecido. Disse que a Laura era muito espontânea, que crianças às vezes falavam coisas fora de contexto, que eu não devia me preocupar. Eu olhei para ela e tive a sensação mais estranha da minha vida. Eu estava diante de uma mulher que me falava em calma, contexto e espontaneidade, mas o corpo dela inteiro dizia outra coisa, a voz controlada demais, o ombro tenso demais, o jeito como segurava a prancheta, como se precisasse de alguma coisa entre nós duas. Foi então que eu perguntei para minha filha, ali mesmo, na frente deles, por que ela tinha dito aquilo. A Laura respondeu, como só criança responde, sem filtro, sem cálculo e sem noção de tragédia. Porque eu vi, só isso. Eu senti o ar faltar. O Bruno tentou interromper na mesma hora, dizendo que não era hora para conversar, que a menina estava cansada, que eu estava começando um drama desnecessário no ambiente da escola. Mas a essa altura eu já não ouvia mais a voz dele como a de um marido. Eu ouvia como ruído, como defesa automática, como o barulho feio de alguém tentando empurrar a verdade de volta para dentro da boca de uma criança. Saí dali sem discutir, sem chorar e sem olhar de novo para nenhum dos dois. Só peguei a mochila da Laura, segurei a mão dela e fui até o carro com o corpo inteiro dormente, como se a minha alma tivesse ficado naquele auditório enquanto o resto de mim só obedecia por costume. No caminho para casa, a Laura foi no banco de trás falando da música, do desenho que fez para a professora e do lanche que teria no outro dia. O Bruno tentou dizer 2 vezes que tudo tinha sido um mal-entendido, mas eu permaneci em silêncio. Não porque eu não quisesse ouvir, porque eu já estava escutando demais. Escutando o jeito acelerado da respiração dele, escutando a pressa com que procurava explicações, escutando dentro da minha cabeça todos os horários em que ele chegou tarde, dizendo que estava em reunião, os dias em que resolveu sozinho coisas da escola, as vezes em que falou da professora com admiração demais para um assunto pequeno. Quando chegamos em casa, esperei o Bruno sair do carro para pegar umas caixas no porta-malas e virei no banco para olhar para minha filha. Perguntei baixinho o que ela queria dizer com aquilo de o papai dormir na casa da professora. Laura ajeitou o laço do cabelo, olhou para mim com a maior naturalidade do mundo e respondeu: "Ele dorme lá às vezes, mamãe. Eu já vi. O pijama dele." E foi ali, dentro do carro, parado na garagem da minha própria casa, que eu entendi que a frase do auditório não era uma confusão de criança. Era só a primeira porta abrindo. Eu não respondi nada na garagem. Não porque estivesse calma, mas porque havia um tipo de dor tão grande dentro de mim que qualquer palavra sairia como grito. E eu não queria que a minha filha visse a mãe dela desmoronar antes mesmo de entrar em casa. Peguei a mão da Laura, desci do carro e fui guiando aquela menina pelo corredor, como quem tenta atravessar um campo minado sem deixá-la perceber. O Bruno vinha logo atrás com 2 caixas da escola, e aquela respiração curta de homem que já sabe que o pior começou. Quando entramos, a Laura largou a mochila no sofá e foi direto mostrar a lembrancinha da apresentação. Toda feliz, falando do desenho que fez,
da música que cantou, da professora que elogiou o cabelo dela. Cada vez que ela falava o nome da Helena, eu sentia alguma coisa apertar dentro do meu peito, porque até aquele dia, aquele nome era só o de uma professora. Em poucos minutos, virou o nome da mulher que estava dentro da minha casa, sem nem precisar atravessar a porta. O Bruno tentou agir como se nada tivesse acontecido. Perguntou se eu queria café, se eu ia tirar a roupa da Laura para ela tomar banho, se à noite a gente jantava o pau que sobrou de ontem. Aquilo me deu um nojo tão fundo que eu quase não reconheci a minha própria voz quando mandei ele levar as caixas para o escritório e me deixar sozinha com a nossa filha. Ele me olhou por 2 segundos, daqueles segundos em que o homem mede se ainda consegue mandar no clima da casa, mas dessa vez ele recuou. E foi esse recuo que me mostrou outra coisa. Ele estava com medo não de eu gritar, não de eu ir embora, medo de eu começar a perguntar do jeito certo. Levei a Laura para o quarto, troquei a roupa dela, penteei o cabelo dela devagar e esperei o corpo dela relaxar. Só então, voltei ao assunto. Perguntei com a maior calma que consegui quando ela tinha visto o pai dormir na casa da professora. A Laura respondeu do jeito mais despreocupado do mundo, como se estivesse me contando um passeio comum. Disse que foi num dia em que o papai falou que ia buscar um negócio da escola e que depois eles iam fazer um lanche. Contou que a Helena abriu a porta de chinelo, que já era noite, que tinha desenho passando na televisão e que ela ficou colorindo, enquanto o pai e a professora conversavam no quarto. Eu senti minhas mãos esfriarem na mesma hora. Perguntei se ela dormiu lá. Laura disse que não, que nesse dia o papai colocou ela no carro quando já estava dormindo e levou para casa. Mas depois acrescentou uma coisa que fez meu estômago virar. Disse que já teve dia em que ela acordou no sofá da professora e viu o pai saindo do banho, dentro da casa dela, na frente da nossa filha. Eu precisei abaixar a cabeça por um segundo para ela não ver o meu rosto mudar. E foi aí que veio a segunda facada. Laura me contou que no banheiro da professora tinha uma escova azul igual a do papai, um desodorante dele e uma camiseta que ele usava para dormir. Não era imaginação. Não era confusão. Não era frase inventada em auditório. Era rotina, era repetição. Era intimidade acumulada o suficiente para uma criança guardar detalhes sem nem saber que estava testemunhando uma traição. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história, porque eu queria muito saber se existe mais alguém do outro lado, entendendo a dor de descobrir pela boca do próprio filho aquilo que o marido escondeu por meses. Naquela hora, eu ainda tentei me agarrar ao resto de sanidade que me sobrava e perguntei se a professora falava alguma coisa sobre mim. A Laura ficou em silêncio por uns segundos, mexendo no próprio dedo, como criança faz quando tenta lembrar. Depois respondeu que a tia Helena dizia que eu trabalhava muito, que eu vivia cansada e que na casa dela era mais calmo. Mais calmo, essa expressão entrou em mim como veneno, porque já não era só meu marido dormindo na casa de outra mulher. Era essa mulher começando a desenhar para minha filha uma imagem de conforto que não me incluía. Eu não estava mais diante de um caso escondido. Eu estava diante de uma substituição ensaiada aos poucos, com cuidado, com presença, com a minha filha dentro. O Bruno bateu na porta, pouco depois perguntando se a Laura queria iogurte. Eu olhei para aquela porta fechada e pela primeira vez não senti só raiva, senti claridade. A claridade feia que vem quando tudo começa a fazer sentido, ao contrário. Quantas vezes ele saiu de casa dizendo que ia resolver algo da escola? Quantas vezes voltou um pouco tarde demais? Quantas vezes eu ouvi o nome da professora na mesa de jantar e não achei nada estranho, porque, na minha cabeça, escola era lugar seguro. Eu abri a porta e encontrei o Bruno no corredor, com aquela expressão treinada de preocupação. Ele perguntou se eu ainda estava com aquela cara por causa do que a Laura tinha falado. Eu não gritei, não dei escândalo. Só olhei para ele e perguntei, bem devagar, por que a nossa filha sabia que ele tinha pijama e escova de dente na casa da professora. Foi a primeira vez, no dia em que eu vi, a cor do rosto dele sumir de verdade. Ele abriu a boca, fechou, passou a mão no cabelo e tentou a saída
mais covarde de todas. Disse que eu estava colocando palavras na boca da menina. Mas eu ainda estava ouvindo a voz da Laura, descrevendo o banheiro, o sofá, o cheiro do lanche, o pai saindo do banho. Então, eu fiz a pergunta que realmente importava. Perguntei há quanto tempo ele vinha levando a nossa filha para dentro daquela mentira. E dessa vez, o silêncio dele respondeu antes da boca. O silêncio do Bruno respondeu antes da boca. Mas ele ainda tentou fazer o que sempre fez melhor quando se via encurralado: me fazer duvidar de mim mesma. Primeiro baixou os olhos, respirou fundo e me olhou com aquela expressão cansada de homem que quer parecer injustiçado. Depois disse que eu estava nervosa demais, que a Laura podia ter entendido coisas do jeito dela, que criança mistura memória, carinho e rotina. Rotina foi essa palavra que ele escolheu. Como se fosse normal a nossa filha conhecer o banheiro da professora, o pijama dele, o cheiro da casa dela, o sofá onde dormiu e a calma de um lugar onde eu nunca pisei. Eu fiquei olhando para ele no corredor e senti uma coisa muito estranha acontecer dentro de mim. O amor não morreu ali, porque amor não morre rápido assim. Mas o respeito morreu. E quando o respeito morre, a voz do outro começa a soar como barulho vazio. Eu mandei a Laura ir para a cozinha tomar o iogurte e esperei ela se afastar para perguntar de novo, mais baixo, mais frio e mais claro, se ele tinha ou não um caso com a professora. Bruno passou a mão no rosto, olhou para a porta da cozinha para se certificar de que nossa filha não estava ouvindo e respondeu do jeito mais covarde que um homem pode responder. Disse que eu estava exagerando. Não negou direito, não confirmou, não se indignou, só tentou diminuir. Eu perguntei então por que Helena dizia para Laura que na casa dela era mais calmo. Ele levantou os olhos na mesma hora, como se não esperasse que eu já soubesse daquilo também. Foi um segundo pequeno, mas bastou, porque naquele instante eu entendi que ele não estava assustado com a minha reação. Estava assustado com o quanto a nossa filha tinha falado. Se você gosta de relatos fortes assim, se inscreve no canal, porque foi nesse momento que eu percebi que a pior parte de uma traição nem sempre é o corpo. Às vezes é o projeto por trás dela. O Bruno mudou de estratégia quando percebeu que eu não ia ceder. Deixou de parecer paciente e começou a parecer irritado. Disse que eu estava fazendo perguntas absurdas na frente da menina, que qualquer aproximação maior com a professora era natural, porque ela acompanhava a nossa filha todos os dias, que eu devia agradecer o cuidado em vez de criar problema. Eu quase ri de tão nojenta que aquela frase foi. Agradecer, agradecer o cuidado da mulher que estava dividindo com ele um espaço que deveria ser meu. Agradecer a proximidade da pessoa que falava da minha vida para minha filha como se eu fosse um incômodo. Foi aí que eu perguntei a única coisa que ainda me prendia ao resto de esperança, que eu não queria admitir que existia. Perguntei se ele me traiu. Dessa vez, ele não respondeu imediatamente. Ficou me olhando em silêncio, como se calculasse qual mentira me quebraria menos e o salvaria mais. E foi exatamente nessa pausa que eu tive certeza. Homem inocente responde rápido. Homem culpado escolhe versão. Eu não esperei a versão dele. Virei as costas e fui para a cozinha, porque naquele instante eu percebi que se continuasse no mesmo corredor que ele, eu ia explodir do jeito errado. A Laura estava sentada à mesa balançando as pernas, tomando iogurte e cantarolando uma música da apresentação. Aquilo me partiu por dentro de um jeito que eu nem consigo explicar, porque a minha filha ainda estava vivendo um fim de tarde comum. Enquanto eu começava a entender que a minha casa já não era só minha, havia muito tempo, dei banho nela, fiz o jantar, arrumei a mochila para o dia seguinte e fingi normalidade com uma força que me deu vergonha depois. Bruno também fingiu. Comeu quase em silêncio, respondeu a 2 mensagens no celular com o aparelho virado para baixo e tentou brincar com a Laura, como se ainda fosse possível sustentar aquela máscara. Só que eu passei a enxergar tudo diferente. Cada vez que ele olhava o telefone e escondia a tela, eu via pressa. Cada vez que levantava para ir ao banheiro levando o celular junto, eu via medo. Cada vez que dizia meu nome com calma demais, eu ouvia cálculo. Naquela noite, depois que a Laura dormiu,
Eu esperei. Bruno foi tomar banho e deixou a mochila do trabalho no sofá da sala. Eu já não tinha culpa nenhuma dentro de mim quando a abri. Só tinha necessidade de encontrar algo que me impedisse de acordar no dia seguinte e convencer a mim mesma de que tudo não passou de uma sequência maldita de mal-entendido. No compartimento maior havia agenda, notebook, papéis da escola, um estojo e uma pasta azul. No bolso lateral, encontrei uma camiseta masculina dobrada e senti o sangue gelar antes mesmo de tocá-la. Era uma camiseta que eu conhecia, mas o cheiro não era da nossa casa. Não era o meu sabão, não era o nosso armário, não era o banheiro do meu apartamento. Era cheiro de outro lugar, outra cama, outra rotina. Junto dela havia um papel pequeno arrancado, de caderno dobrado ao meio. Quando abri, li 2 linhas que acabaram de enterrar o que ainda havia de dúvida. Quinta confirmada. Laura sai às 17 horas. Vem depois. Só isso. Nada de nome, nada de carinho, nada de explicação. E talvez tenha sido justamente isso que me deixou pior, a naturalidade, a objetividade, a intimidade de quem não precisa mais escrever frase inteira. Eu fiquei sentada no chão da sala, com aquela camiseta e aquele bilhete na mão, entendendo que a minha filha não estava só vendo uma traição, ela estava sendo incluída na logística dela. Isso me deu uma raiva tão funda que por alguns segundos eu não consegui nem chorar. Só senti uma espécie de clareza brutal. O caso não era improviso, era rotina. A escola estava no meio. No dia seguinte, eu levei a Laura para a aula como sempre, mas em vez de ir direto para o trabalho, fiquei estacionada a uma quadra dali, tentando respirar. Eu sabia que, se voltasse para casa sem fazer nada, o Bruno teria mais um dia inteiro para apagar rastros, preparar versões e talvez até usar a nossa filha de novo para validar alguma mentira. Então, eu desci do carro, entrei na escola e disse na recepção que precisava entregar um documento de saúde. Mentira! Eu precisava olhar a Helena, sabendo o que eu já sabia. Ela me recebeu na sala com um sorriso controlado demais, a voz doce, a postura impecável, o cabelo preso, a prancheta na mão, tudo exatamente como no dia anterior. Só que agora eu estava vendo a moldura inteira. A sala dela tinha um canto de leitura, uma caneca com um nome gravado, desenhos das crianças na parede e uma manta jogada sobre a poltrona. Mas o detalhe que me acertou primeiro estava pendurado atrás da porta. Uma camisa azul clara do Bruno. Eu reconheci no mesmo segundo, porque fui eu quem tinha passado aquela camisa 2 dias antes. Perguntei de quem era. Helena olhou rápido para trás e respondeu que devia ser de algum pai que esqueceu depois de uma reunião. Algum pai. A mentira saiu tão pronta, tão treinada, que eu entendi na mesma hora que aquela mulher já tinha ensaiado respostas para o caso de eu aparecer ali. Tirei então o desenho da Laura da bolsa e coloquei sobre a mesa. O rosto dela mudou de leve, mas mudou. Perguntei por que a minha filha tinha desenhado o pai e a professora numa casa e escrito Nossa Casa Feliz. Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, e a resposta dela foi o que realmente me derrubou. Ela disse que talvez a Laura estivesse confundindo afeto com convivência, porque o Bruno tinha contado que o nosso casamento já vinha muito abalado. Havia meses e que eu andava emocionalmente ausente. Emocionalmente ausente, eu olhei para aquela mulher e senti a humilhação mudar de forma dentro de mim. Já não era só dor de esposa, era nojo de ser descrita pelas costas para facilitar o lugar de outra, porque naquele instante eu entendi que o meu marido não estava apenas dormindo na casa da professora, ele estava me apagando ali dentro. E antes que eu dissesse qualquer coisa, meus olhos caíram sobre uma folha meio escondida embaixo da prancheta dela. Era só um pedaço de papel, mas eu consegui ler uma frase antes de ela puxar a folha para perto do corpo. Aqui é mais calmo. A mesma frase que a minha filha tinha repetido em casa. E foi ali que eu soube que a frase do auditório não tinha sido só uma verdade espontânea. Tinha sido também um ensaio que escapou cedo demais. Eu saí da sala da Helena com aquela frase martelando dentro da cabeça, como se alguém estivesse batendo no mesmo lugar, sem parar. Aqui é mais calmo. Não era só uma expressão
solta. Não era só uma impressão da minha filha, era uma frase circulando entre a professora e a boca da minha menina. Entrei no carro e fiquei alguns minutos parada, com as mãos no volante e o motor desligado, tentando entender quando exatamente a minha vida tinha deixado de ser um casamento ruim e virado um plano montado contra mim, porque até ali eu ainda estava lidando com a dor de uma mulher traída. Só que, naquele instante, comecei a perceber que havia algo mais sujo acontecendo. A Helena não estava apenas dormindo com o meu marido. Ela estava ocupando um espaço emocional na vida da minha filha. E o Bruno não estava apenas me escondendo uma amante. Ele estava criando, pouco a pouco, uma versão de mim que fosse fácil de substituir. Se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque foi nessa parte que eu percebi que a traição era só a superfície de uma coisa muito mais perversa. Voltei para casa mais cedo e passei o resto da manhã fingindo normalidade, mas por dentro eu já tinha mudado. Eu não estava mais esperando confissão, eu estava procurando método. Comecei a lembrar de situações antigas com uma nitidez cruel. O dia em que o Bruno insistiu em ir sozinho à reunião pedagógica. O sábado em que ele levou a Laura para um ensaio que durou tempo demais. A vez em que ela voltou cheirando a outro sabonete e eu achei que fosse produto da escola. As vezes em que minha filha chegou em casa dizendo que a tia Helena entendia ela melhor quando estava tristinha. Na época, eu ouvi isso com culpa de mãe cansada. Naquele dia, eu ouvi com o estômago embrulhado. Quando fui guardar a mochila da Laura no quarto dela, senti que havia um volume estranho no bolso lateral. Tirei primeiro um lenço de papel, depois uma tampinha de garrafa, depois um desenho dobrado em 4. Abri sem esperar nada, mas já com o corpo inteiro tenso. Era outro desenho, mais simples do que o da casa, mas ainda pior. Laura estava sentada no meio de um sofá. Do lado esquerdo, a professora. Do lado direito, o Bruno. Em cima, um coração enorme. No canto da folha, do jeitinho dela, estava escrito: os três vendo o desenho. Eu virei a folha e encontrei o que me fez sentir um arrepio, correr dos ombros até a lombar. No verso, com a mesma letra adulta que eu já tinha visto na sala da Helena, havia pequenas frases, como lembretes, falar devagar, contar da noite do sofá, dizer que gosta quando fica lá. Eu fiquei olhando para aquilo sem conseguir piscar. Não era mais impressão, não era mais sensibilidade minha. Alguém estava orientando a minha filha sobre como falar de certas coisas. Alguém estava transformando vivências que ela nem entendia em discurso organizado. E criança não escreve lembrete sobre falar devagar. Adulto escreve: eu sentei na beira da cama da Laura e senti a primeira onda de raiva limpa daquele processo inteiro. Não era a raiva histérica que o Bruno provavelmente já queria colar em mim. Era uma raiva lúcida, daquelas que deixam a gente gelada, precisa e perigosa. Porque naquele instante eu soube que a apresentação da escola não tinha sido apenas a explosão espontânea de uma verdade. Tinha sido uma frase vazada, cedo demais, de algo que talvez ele já estivesse ensaiando. Quando o Bruno chegou em casa à noite, eu estava diferente. Ele percebeu na hora. Homem acostumado a controlar clima, sente quando a mulher para de reagir e começa a observar. Jantamos quase em silêncio. Laura falou da aula de artes. Ele elogiou o desenho dela, sem saber o que eu já tinha encontrado. Eu fiquei olhando para ele brincar, de pai atento, com uma calma tão grande que aquilo parecia pior do que grito. Depois que coloquei a Laura para dormir, voltei para a sala e pedi que ele sentasse. Não levantei a voz. Só coloquei o desenho e o papel com as anotações sobre a mesa. O Bruno olhou por 2 segundos e tentou sustentar a expressão neutra, mas eu vi o susto passar pelo rosto dele, como uma sombra. Perguntei quem estava ensinando a nossa filha a falar daquele jeito. Ele tentou rir. Disse que eu estava delirando, que provavelmente era um papel de atividade da escola, que eu estava juntando coisas demais. Eu continuei olhando. Perguntei então por que havia orientações no verso de um desenho da nossa filha sobre o que ela devia dizer. Ele mudou o tom na mesma hora. Passou de homem calmo para homem ofendido. Disse que eu estava invadindo o espaço escolar da menina, interpretando tudo de forma doentia, querendo encontrar sujeira onde havia só convivência. Convivência. Essa palavra, saindo da boca dele,
Me deu vontade de quebrar alguma coisa, porque ele falava em convivência como se eu fosse a estranha da história, como se a mulher que criou a filha arrumou a lancheira, levou ao médico, acordou de madrugada, pagou escola e fez tarefa fosse a figura exagerada, enquanto ele e a amante ensinavam falas prontas por trás da minha cabeça. Perguntei de novo, desta vez mais baixo, se ele estava tentando colocar a nossa filha contra mim. E então aconteceu o que eu acho que me fez entender tudo de verdade. Ele não negou de imediato. Primeiro ficou me olhando, calculando, medindo até onde eu já tinha chegado. Depois, soltou uma frase que me deu náusea. Disse que a Laura precisava de ambientes estáveis. Eu não sei explicar o que senti quando ouvi isso. Parecia que alguém tinha tirado a pele do meu corpo por dentro, porque ali eu entendi que a traição não estava separada de um projeto. A amante, a professora, a aproximação com a minha filha, as frases repetidas, a ideia de calma. Tudo fazia parte da construção de uma narrativa em que eu aparecia como o problema. Perguntei o que ele queria dizer com ambientes estáveis. O Bruno respirou fundo e respondeu com a frieza de quem já vinha ensaiando esse discurso. Havia tempo demais. Disse que eu andava muito sensível, muito cansada, que a Laura percebia isso, que talvez fosse melhor para ela conviver mais com pessoas que transmitissem leveza, leveza. Foi assim que ele chamou o adultério com a professora da nossa filha. Eu levantei na hora. Não por impulso, por nojo. Fui até o quarto, peguei meu celular e, sem ele perceber, voltei gravando. Sentei outra vez e perguntei se a Helena era uma dessas pessoas leves. Ele tentou recuar, tentou dizer que eu estava distorcendo tudo, mas já era tarde. Eu insisti, perguntei se ele estava tentando preparar a Laura para aceitar outra mulher no meu lugar. E foi aí que ele cometeu o erro que mudou tudo. Ele disse que eu não fazia ideia do quanto a nossa filha ficava mais tranquila na casa da Helena. Na casa da Helena, não era mais suposição. Não era mais pode ter ido uma vez. Era frequência. Era comparação. Era admissão disfarçada. Na mesma hora eu senti o mundo se encaixar da pior forma possível. Minha filha não estava só presenciando a traição, ela estava sendo treinada a se sentir segura dentro dela. Eu desliguei a gravação quando ele foi buscar água na cozinha e fiquei sentada sozinha na sala, ouvindo o barulho do copo enchendo, entendendo que o próximo passo já não era mais descobrir se havia um caso. O próximo passo era descobrir até onde eles tinham ido. E foi nessa madrugada, enquanto ele dormia, achando que ainda podia me manobrar, que eu abri a pasta de documentos dele e encontrei um envelope bege com o meu nome rabiscado do lado de fora. Dentro, havia cópias de receitas antigas minhas, anotações sobre meus horários, observações sobre crises de choro e uma frase sublinhada que fez meu sangue gelar por completo. Ambiente emocional instável para a menor. Eu fiquei olhando para aquela frase como se o papel tivesse começado a queimar na minha mão. Ambiente emocional instável para menor. Era assim que eu aparecia dentro da pasta do meu próprio marido. Não como esposa, não como mãe, não como mulher ferida. Eu era um risco, um problema a ser administrado, um obstáculo no caminho de alguma coisa que ele já vinha montando. Havia tempo demais. Continuei tirando os papéis do envelope com os dedos trêmulos, mas com a cabeça cada vez mais fria. Tinha cópia de receitas antigas minhas, laudos de uma fase difícil depois do nascimento da Laura, anotações sobre dias em que eu chorei, horários em que cheguei cansada, observações soltas sobre meu humor e até frases absurdas do tipo demonstrou irritabilidade na frente da criança e oscila entre apatia e excesso de emoção. Eu senti um enjoo tão forte que precisei me sentar no chão do escritório. Não porque eu não soubesse que o Bruno era covarde, mas porque naquele instante eu percebi o tamanho da podridão. Ele não queria só me trair em paz, ele queria me desqualificar. E o mais revoltante de tudo era que aquilo estava sendo alimentado com informação da escola, porque algumas datas coincidiam exatamente com reuniões pedagógicas e observações. Feitas em dias em que a Helena teve contato direto comigo e com a Laura, eu puxei a última folha do envelope e encontrei um rascunho ainda mais nojento. Não era documento assinado, mas era claramente um começo de petição,
com frases jurídicas demais para serem improvisadas. Preservação da menor em ambiente de maior previsibilidade afetiva. Referência externa de confiança já estabelecida. Mãe apresenta histórico recente de fragilidade emocional. Referência externa de confiança. Eu nem precisava ler o nome da Helena para saber que era dela que estavam falando. A professora da minha filha estava sendo preparada para entrar num discurso formal como figura de estabilidade, enquanto eu, a mãe da criança, era transformada em ameaça emocional. Se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque foi nessa hora que eu entendi que a pior traição não era o beijo escondido. Era o plano de me arrancar da posição de mãe, usando a minha própria dor como argumento. Eu ouvi o barulho do chuveiro, desligando, e enfiei tudo de volta no envelope na mesma hora, mas não antes de tirar foto de cada folha com o meu celular. Meu coração estava disparado, só que agora já não era medo, era foco. Voltei o envelope exatamente para onde estava e saí do escritório segundos antes de o Bruno aparecer, no corredor secando o cabelo com a toalha. Ele me perguntou o que eu estava fazendo ali e eu respondi que tinha ido buscar um carregador. Ele me olhou por um segundo a mais do que o normal, como se estivesse tentando sentir se eu já tinha atravessado alguma porta invisível, mas depois seguiu para o quarto. Naquela noite eu não dormi de novo. Fiquei deitada ao lado do homem que dormia fundo, enquanto, do outro lado da cama, eu entendia que minha vida tinha virado alvo de uma operação fria. Lembrei de cada vez que ele me chamou de sensível demais, de cada vez que usou meu cansaço contra mim, de cada vez que me viu chorando e, em vez de cuidar, guardou aquilo como prova futura. O que ele estava fazendo comigo não era só desamor, era coleta, era arquivo, era preparação. Na manhã seguinte, levei a Laura à escola com o corpo inteiro tenso, mas com a cabeça muito mais organizada. Eu já não estava ali como mulher humilhada, eu estava ali como mãe em estado de alerta. Desci do carro, entreguei a mochila da Laura, beijei o rosto dela e, quando ela correu para dentro, eu segurei o braço da coordenadora que estava no portão e perguntei, com a maior calma possível, se havia alguma avaliação psicológica marcada para minha filha. A mulher estranhou a pergunta e respondeu que, até onde sabia, havia apenas uma observação pedagógica em andamento sobre a adaptação emocional. Nada formal ainda. Observação pedagógica. Eu perguntei quem tinha solicitado isso. Ela hesitou. Disse que foi um encaminhamento sugerido em conversa com a professora e com o pai. Com o pai, eu sorri do jeito mais duro que consegui e agradeci. Mas por dentro eu já sabia. Eles estavam avançando. Na mesma tarde, enquanto organizava as coisas da Laura para lavar, encontrei no bolso do casaco dela outro papel dobrado. Meu corpo inteiro gelou antes mesmo de abrir, como se eu já reconhecesse a energia daquilo. Era uma folha arrancada de caderno, com frases curtas em letra adulta. Lá é mais calmo. Tia Helena cuida de mim. Mamãe chora muito. Eu gosto quando fico lá. Não, era bilhete de amor. Não era recado de escola. Não era nada inocente. Era um script. Um roteiro. Minha filha estava sendo treinada a repetir frases que reforçavam exatamente a imagem que eu tinha visto no envelope. E foi aí que alguma coisa dentro de mim mudou de vez. Até aquele momento, eu estava reagindo à traição. Dali em diante, eu passei a reagir a uma tentativa de roubo. Roubo da minha imagem, da minha maternidade, da confiança da minha filha. Esperei a Laura sair do banho, sentei com ela na cama e mostrei o papel sem pressionar. Perguntei quem tinha escrito aquilo. Ela respondeu sem hesitar, do jeito simples das crianças, quando ainda não sabem que a verdade é um campo de guerra. Disse que a tia Helena tinha falado para ela treinar porque uma moça podia fazer pergunta e ela precisava responder bonitinho, bonitinho. Eu senti o coração despencar. Perguntei que moça era essa. Laura deu de ombros e disse que não sabia, mas que a professora falou que, se ela falasse certinho, ia ganhar parabéns e chocolate. Eu abracei a minha filha naquela hora com uma força que quase me denunciou, porque ali eu entendi a extensão real da crueldade. Eles não queriam apenas que a Laura gostasse da Helena. Eles queriam usar a boca da minha filha para construir um retrato meu que justificasse, lá na frente, qualquer afastamento, qualquer
pedido de guarda, qualquer narrativa conveniente, e tudo isso estava sendo feito com mimo, com doçura, com chocolate, com a voz calma de professora boa. Quando o Bruno chegou em casa naquela noite, eu já não tinha mais dúvida nenhuma de que ele e a Helena estavam montando alguma coisa juntos. O que eu ainda não sabia era até onde a escola inteira estava envolvida. Jantei em silêncio. Observei ele brincar com a Laura como se ainda fosse possível sustentar a máscara, e esperei o momento certo. Depois que ela dormiu, coloquei sobre a mesa o papel com as frases treinadas. Ele olhou, empalideceu por um segundo e tentou pegar antes que eu falasse qualquer coisa. Eu fui mais rápida. Perguntei baixinho se ele queria explicar por que a nossa filha estava sendo treinada para falar da mãe como se fosse um problema. Dessa vez ele não teve resposta pronta. E foi nesse silêncio feio, pesado, cheio de culpa e cálculo, que eu soube que a próxima porta a abrir não ia revelar só adultério, ia revelar que eles já tinham começado a agir. O silêncio do Bruno naquela mesa foi pior do que qualquer grito, porque eu já não estava diante de um homem tentando salvar um casamento, eu estava diante de um homem avaliando o tamanho do prejuízo depois que a mulher dele descobriu cedo demais o plano, que ele vinha montando em silêncio. Ele olhou para o papel na minha mão, depois para mim, depois para a porta do quarto da Laura, como se o único medo real ali ainda fosse o de a nossa filha ouvir alguma coisa. Só então falou, e falou do jeito mais frio que eu já ouvi na vida. Disse que eu estava pegando leve demais em coisas que eram sérias, que a Laura precisava de acompanhamento, que a escola estava preocupada com alguns comportamentos emocionais e que talvez eu devesse agradecer por ele estar tentando proteger a menina enquanto eu me perdia no meio de sentimentos. Sentimentos foi essa palavra que ele escolheu para resumir a destruição que ele mesmo tinha criado. Eu perguntei se proteger a menina significava ensinar a nossa filha a repetir frases contra a própria mãe. Ele passou a mão no rosto e respondeu que ninguém estava colocando nada na boca dela, que apenas queriam ajudá-la a se expressar melhor. Eu olhei para aquele homem por alguns segundos e foi ali que alguma coisa dentro de mim terminou de endurecer. Porque quando uma pessoa consegue chamar manipulação de ajuda, ela já atravessou uma linha moral muito funda. Eu me levantei, guardei o papel na bolsa e disse que a conversa acabava ali por aquela noite. O Bruno perguntou para onde eu achava que aquilo estava indo. Eu respondi a única coisa que ainda fazia sentido. Disse que, a partir daquele momento, ia descobrir tudo antes que ele tivesse tempo de apagar mais alguma coisa. Na manhã seguinte, eu não fui trabalhar. Liguei para minha irmã, pedi que ela fosse até minha casa, e quando ela chegou, mostrei tudo: o bilhete da mochila, os desenhos, as frases treinadas, as fotos do envelope, o rascunho da petição, as anotações sobre o meu suposto descontrole emocional. Ela leu tudo em silêncio e, quando levantou os olhos para mim, a expressão dela já não era de surpresa, era de indignação. Foi ela quem disse a frase que me fez respirar diferente pela primeira vez desde a apresentação. Isso não é só traição, Camila. Isso é preparação. E ela estava certa, a palavra era essa: preparação. Eles estavam preparando uma narrativa, uma justificativa, um cenário em que eu apareceria como mãe frágil, enquanto a Helena surgiria como referência segura e o Bruno como pai preocupado. E a peça central desse teatro era minha filha. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história. Porque eu queria muito saber se existe alguém do outro lado entendendo o que é perceber que o seu casamento não estava desabando, por acaso, ele estava sendo desmontado com um método. Minha irmã insistiu para que eu falasse com uma advogada antes de qualquer novo confronto, e foi exatamente isso que fiz. Naquela tarde sentei num escritório pequeno, de frente para uma mulher que ouviu tudo sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ela pediu para ver os papéis e foi lendo um por um com uma calma que me deu mais medo do que alívio. No fim, fechou a pasta e disse que eu precisava agir com inteligência porque, sim, havia sinais claros de uma tentativa de construir material contra mim. E sim, a participação da escola, ou de alguém lá dentro, precisava ser tratada com muito cuidado.
Ela me orientou a não perder o controle na frente do Bruno, a salvar tudo em mais de um lugar, a registrar qualquer nova abordagem e, principalmente, a impedir que a Laura fosse submetida a qualquer avaliação ou conversa sem a minha autorização expressa. Foi então que ela me fez uma pergunta que eu ainda não tinha pensado da forma certa. Perguntou se havia alguma reunião marcada pela escola para os próximos dias. Na mesma hora eu lembrei do telefonema da coordenação falando de uma conversa sobre a adaptação emocional da Laura. O sangue gelou de novo, porque aquilo significava que a máquina deles já estava em movimento. Saí de lá com a orientação de comparecer, ouvir, registrar mentalmente tudo e não entregar mais informação do que fosse necessário. Na noite desse mesmo dia, o Bruno tentou voltar ao papel de homem conciliador. Trouxe pão doce, perguntou se eu queria conversar com calma. Disse que estava sofrendo com a distância entre nós. Eu mal conseguia olhar para ele, porque quando a mentira sobe de nível, o afeto forçado passa a parecer obsceno. No dia da reunião, entrei na escola com uma sensação de enjoo que parecia física. A diretora estava na sala, a coordenadora também, a Helena, sentada de postura perfeita, com uma pasta no colo. E o Bruno já me esperando com aquela cara de pai exausto e sensato que ele vinha treinando para os outros. Sentei e fiquei em silêncio. A diretora começou dizendo que a Laura era uma criança sensível, amorosa, mas que vinha demonstrando sinais de confusão emocional e verbalizações preocupantes em alguns contextos. Eu pedi que explicasse melhor. Helena foi a primeira a responder. Disse que a Laura às vezes falava sobre a rotina de casa com certa insegurança e que, em alguns momentos, parecia mais tranquila em ambientes previsíveis e acolhedores. Eu ouvi aquilo e senti as mãos ficarem geladas, porque ambientes previsíveis e acolhedores era só uma forma mais elegante de repetir aqui é mais calmo. O Bruno entrou logo depois, dizendo que vinha tentando lidar com a situação com maturidade, que eu estava passando por uma fase muito intensa e que a Laura percebia tudo. Eu não interrompi, deixei ele falar, deixei a Helena complementar, deixei a diretora anotar. E então perguntei, com a voz mais estável que consegui manter, se alguma avaliação psicológica da minha filha já havia sido cogitada ou encaminhada sem o meu consentimento. O efeito foi imediato. A coordenadora desviou os olhos, a diretora se atrapalhou nas palavras e a Helena apertou a pasta contra o colo de um jeito que denunciou mais do que qualquer explicação. A resposta veio torta, dizendo que ainda não havia nada formal, apenas uma possibilidade de observação caso a situação evoluísse. Situação evoluísse. Eu olhei para Helena e perguntei por que minha filha estava chegando em casa com frases escritas em letra adulta, orientando o que devia dizer sobre a mãe e sobre a casa da professora. A diretora me olhou assustada, o Bruno empalideceu e a Helena respondeu depressa demais, que eu estava interpretando atividades pedagógicas fora de contexto. Foi nessa hora que eu soube que eles não estavam mais preparados para mim, porque até então eles lidavam com uma mulher magoada. Naquele momento, estavam diante de uma mãe acordada. Eu não mostrei os papéis ali. Não ainda. Só levantei, disse que qualquer tentativa de abordagem emocional com a minha filha sem meu consentimento seria tratada pelas vias cabíveis, e saí da sala antes que o Bruno conseguisse me encurralar no corredor com mais uma versão ensaiada. Só que o pior ainda me esperava em casa. Quando fui tirar a agenda escolar da mochila da Laura, naquela tarde, um papel pequeno escorregou de dentro do caderno de recados. Era um formulário dobrado, sem carimbo, sem assinatura visível, mas com perguntas simples demais para serem inocentes. Onde você gosta mais de ficar? Com quem você se sente mais calma? O que a mamãe faz quando chora? No canto inferior, escrito à mão, havia um aviso curto que fez meu coração bater na garganta. Treinar antes de sexta. E foi ali que eu entendi que a reunião daquela manhã não tinha sido para conversar comigo. Tinha sido para ganhar tempo, porque eles já estavam preparando a próxima etapa, e a próxima etapa era usar a minha filha, de forma mais organizada ainda, para dizer o que eles queriam ouvir. Eu fiquei olhando para aquele papel dobrado em cima da cama da Laura,
como se ele pudesse mudar sozinho na minha frente, como se bastasse eu piscar algumas vezes para a frase. Treinar antes de sexta desaparecer e tudo voltar a ser só dor de mulher traída. Mas não era mais isso. A essa altura, eu já sabia que o Bruno e a Helena tinham atravessado uma linha que não tinha volta, porque adultério ainda é uma ferida entre adultos. Só que aquilo ali era outra coisa. Aquilo era uso calculado da minha filha. Era ensaio. Era roteiro. Era preparo. E eu senti uma raiva tão funda que pela primeira vez desde a apresentação eu precisei sair do quarto para não desabar. Na frente da Laura, fui até a área de serviço, fechei a porta e mandei foto do papel para minha irmã e para a advogada, na mesma hora. Em menos de 2 minutos, as duas me responderam quase juntas. Minha irmã escreveu que eu não podia deixar a Laura ir a lugar nenhum sozinha na sexta. A advogada foi mais direta. Perguntou se existia na agenda algum registro de atendimento, conversa, observação ou avaliação marcada para esse dia. Voltei para o quarto com o coração batendo na garganta e comecei a folhear a agenda escolar, página por página. No começo não vi nada, só recados comuns, atividade de artes, pedido de material, aviso de lanche coletivo. Mas na quinta folha, bem no rodapé, escrito com caneta azul e letra corrida, havia uma frase pequena que passou despercebida por mim nos dias anteriores. Sexta, 14 horas, conversa de acompanhamento com profissional parceira da escola, sem nome, sem assinatura, sem minha autorização, sem pedido de confirmação, só frase jogada ali como se eu fosse uma figurante na vida da minha própria filha. Eu senti um gelo tão violento subir pelo corpo que precisei sentar na beira da cama de novo, porque a cesta já estava montada. A reunião com a direção tinha sido só um teatro para me medir, me distrair e ganhar tempo. O plano real era colocar minha filha diante de alguém treinado para ouvir exatamente as frases que eles vinham colocando na boca dela. Se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque foi nessa hora que eu entendi que não estava lidando com uma aventura escondida. Eu estava lidando com gente organizando a minha queda. Naquela noite eu não confrontei o Bruno. Fiz melhor. Esperei, observei, deixei ele circular pela casa, achando que ainda tinha alguma vantagem. Depois do jantar, ele foi até o quarto da Laura, dar boa noite, sentou na beira da cama dela e falou com uma voz doce demais, daquelas que homem usa quando quer parecer pai exemplar, para aliviar a própria consciência. Eu fiquei no corredor, em silêncio, ouvindo. Ele perguntou se ela lembrava de falar direitinho com a moça legal na sexta. Perguntou se ela lembrava que na casa da tia Helena ela se sentia tranquila e se a mamãe andava chorando muito. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu puxei o celular do bolso e comecei a gravar sem fazer barulho. Laura respondeu, com a inocência mais cruel que existe, dizendo que lembrava, mas perguntou se ia ganhar chocolate de novo. Chocolate. Eu tive que morder a parte de dentro da boca para não entrar naquele quarto na hora, porque ali não havia mais como defender ninguém, nem ele, nem a professora, nem qualquer explicação que eu ainda pudesse ouvir no futuro. O Bruno estava literalmente treinando a própria filha para repetir um roteiro emocional contra mim. Quando ele saiu do quarto, me viu no corredor e travou por um segundo. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu respondi que estava ouvindo o pai exemplar, em ação. Ele percebeu pelo meu tom que alguma coisa tinha mudado, mas ainda tentou bancar o ofendido. Disse que eu transformava tudo em perseguição, que era justamente esse tipo de comportamento que fazia a situação fugir do controle. Situação-controle era sempre assim. Eles criam um incêndio e depois chamam a fumaça de desequilíbrio da mulher que está queimando. Eu não discuti. Só olhei para ele e falei uma frase que fez a cor do rosto dele sumir na mesma hora. Sexta, a Laura não vai a lugar nenhum sem mim. Ele não respondeu de imediato. Passou a mão no cabelo, olhou para a porta do quarto dela, depois para mim e perguntou quem tinha me colocado aquelas ideias na cabeça. Eu respondi que dessa vez não era ideia. Era agenda, papel, frase treinada e a voz dele gravada, ensinando nossa filha o que. Foi a primeira vez, desde que tudo começou, que eu vi medo de verdade naquele homem. Não medo da minha dor, medo de perder a versão
que vinha construindo. Ele tentou avançar 2 passos na minha direção. Não de forma violenta, mas daquele jeito controlador de quem quer diminuir o espaço do outro. Disse que eu estava me destruindo sozinha, que ninguém queria tirar a Laura de mim, que a avaliação era só para ajudar, que eu estava vendo conspiração onde havia cuidado. Cuidado, aquela palavra quase me fez rir, porque o mesmo homem que dormia na casa da professora da nossa filha e treinava frases na boca da menina, queria me vender aquilo como cuidado. Eu mandei ele sair da frente e fui para o meu quarto, mas quase não dormi. Passei horas pensando no que fazer. Se a escola tentasse insistir, se o Bruno levasse a Laura sem me avisar, se a tal profissional parceira já tivesse orientado a colher exatamente o que eles queriam, no dia seguinte, antes de amanhecer direito, a advogada me ligou e foi ainda mais firme do que eu esperava. Disse para eu mandar uma notificação formal por e-mail à direção da escola proibindo qualquer conversa, entrevista, observação ou avaliação individual da Laura, sem minha presença e sem meu consentimento escrito. Fiz isso na mesma hora. Escrevi com a mão tremendo, revisei 3 vezes e enviei. Também mandei para a coordenação, também para o e-mail institucional da escola. Não era mais hora de parecer simpática, era hora de deixar rastro. Quando deixei a Laura na escola, naquele dia, reparei pela primeira vez no jeito como a Helena me olhou no portão. Não havia doçura, não havia culpa, havia irritação. A irritação de quem percebeu que a mãe, que eles trataram por meses como cansada demais para notar, tinha acordado antes do plano fechar. Eu me abaixei para arrumar o cabelo da Laura, dei um beijo nela e falei baixinho que, se qualquer adulto perguntasse alguma coisa que a deixasse confusa, ela podia dizer que só falava comigo perto. Ela me olhou séria, como se estivesse tentando entender a gravidade de um jogo que ainda era grande demais para ela, e assentiu. Foi um gesto pequeno, mas me deu força, porque, pela primeira vez, desde o auditório, eu senti que ainda podia proteger minha filha antes que terminassem de usá-la. Às 14h, em vez de esperar um telefonema, eu fui para a escola. Não entrei correndo, não fiz escândalo, não dei chance para me pintarem como mãe descontrolada. Entrei arrumada, em silêncio, com a bolsa no ombro, a advogada do meu lado e uma pasta de documentos na mão. A recepcionista se assustou quando me viu e disse que a Laura estava em atividade. Eu respondi que sabia exatamente onde ela estava. Atravessamos o corredor até uma sala pequena no fim do bloco administrativo, e foi ali que eu vi a cena que ainda me revira por dentro. Quando lembro, minha filha sentada numa cadeira baixa, com as mãos no colo, diante de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Enquanto a Helena estava ao lado com uma pasta aberta e a voz mansa de quem se preparava para orientar a próxima resposta, Laura levantou os olhos na hora em que me viu e o alívio no rosto dela foi tão imediato que eu quase desabei ali mesmo. A tal profissional virou para mim surpresa. A Helena empalideceu e eu entendi, naquele segundo, que tinha chegado exatamente na hora em que eles iam começar. E foi antes que qualquer uma delas falasse que a minha filha, com a voz pequena e confusa, apertando os dedos um no outro, deixou escapar a frase que fez o meu sangue congelar de vez. Mamãe, a tia pediu para eu contar do dia que o papai ficou a noite toda lá. Na hora em que a Laura disse aquilo, o ar da sala pareceu ficar pesado de um jeito quase físico. Eu vi a mulher da cadeira, a tal profissional parceira da escola, perder a expressão neutra em menos de um segundo. A Helena ficou branca, e pela primeira vez desde o auditório, eu senti que o medo tinha trocado de lado. Minha filha me olhava como quem pede socorro, sem saber dar esse nome ao que está sentindo, com as perninhas encolhidas na cadeira e as mãos apertadas uma na outra. Eu fui direto até ela, ajoelhei na frente dela e segurei os roxinhos dela com o maior cuidado do mundo. Perguntei se alguém tinha mandado ela contar aquilo. A Laura sentiu bem de leve e olhou para a professora antes de voltar os olhos para mim. Foi só esse olhar que bastou. Porque criança pequena não sabe construir mentira longa, mas sabe mostrar com o corpo de onde vem o medo. A tal profissional tentou retomar o controle da cena na mesma hora. Disse que estava apenas conduzindo uma conversa de acolhimento, que a fala da Laura
surgiu espontaneamente e que tudo ali estava sendo feito com intenção de cuidado. Cuidado, de novo essa palavra. A mesma palavra que o Bruno usava, a mesma que a Helena repetia, a mesma que todo mundo ali parecia usar para vestir violência com roupa educada. Minha advogada deu um passo à frente e perguntou, com a voz tão firme que até eu endireitei a coluna, onde estava a autorização materna expressa para aquela escuta individual. A mulher não respondeu de imediato. Olhou para a diretora, que tinha acabado de aparecer na porta, depois para Helena, depois para os papéis na mesa. Foi nesse momento que eu reparei no que estava aberto diante da minha filha. Havia uma folha com perguntas impressas e espaços para anotação. Eu puxei sem pedir licença, e cada linha daquela página parecia ter sido escrita para me enterrar devagar. Com quem você se sente mais calma? Na casa de quem você gosta de dormir. O que a mamãe faz quando fica triste? Você fica com medo quando a mamãe chora? Eu levantei a folha no ar e olhei para a diretora com uma raiva tão limpa que a minha voz saiu até mais baixa do que o normal. Perguntei se aquilo era protocolo da escola ou invenção de gente achando que podia moldar a cabeça de uma criança para servir ao caso do meu marido com a professora. Ninguém respondeu. A Helena ainda tentou se aproximar da Laura com aquela voz doce de sempre, dizendo que ninguém queria machucar ninguém, que a menina só precisava se sentir segura para falar. Foi aí que a minha filha fez a coisa que me desarmou inteira e, ao mesmo tempo, acabou de desmontar a máscara deles. Ela se encolheu atrás de mim, não atrás da professora calma, nem da profissional parceira, nem da escola acolhedora, atrás da mãe que eles estavam tentando pintar como desequilibrada. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade você está ouvindo essa história, porque naquele instante eu entendi, por mais que tentem treinar uma criança, o corpo dela ainda corre para o lugar onde existe verdade. A diretora tentou encerrar tudo com linguagem institucional. Disse que houve um ruído de comunicação, que a intenção da escola nunca foi ultrapassar limite, que poderiam remarcar a conversa em outro contexto. Eu perguntei que contexto seria esse, em que a amante do meu marido acompanha uma avaliação da minha filha sem minha autorização. A sala inteira ficou muda. A Helena abriu a boca para falar, mas minha advogada foi mais rápida e pediu que tudo fosse registrado, inclusive a presença indevida da professora na escuta, a ausência de consentimento materno e o conteúdo das perguntas feitas à criança. Foi aí que a tal profissional percebeu onde estava metida de verdade. Ela olhou para Helena com uma expressão que já não era de parceria, era de desconforto. Depois disse uma frase que fez o chão mudar de novo debaixo dos meus pés. Disse que só aceitou aquele atendimento porque foi informada de que havia consenso entre os pais e de que a mãe já havia sido comunicada sobre a necessidade de colher falas da criança diante de um processo sensível de reorganização familiar. Eu senti o sangue ferver, porque aquilo significava que o Bruno não estava só plantando uma narrativa na escola. Ele estava usando linguagem de separação em andamento, como se a minha saída da vida da Laura já fosse um dado. Virei para a diretora e perguntei quem tinha passado essa informação. O silêncio dela foi resposta suficiente. A Helena então cometeu o erro que eu acho que nem ela percebeu na hora. Tentando se defender, disse que agiu porque Bruno sempre afirmou que eu sabia de tudo e que a Laura vinha sofrendo no meio dessa transição. Essa palavra, transição, me bateu diferente, não como desculpa, como pista, porque ninguém usa essa linguagem com tanta segurança sem já estar se vendo do lado de dentro de uma vida pronta. Eu olhei para ela e perguntei há quanto tempo exatamente ela estava se vendo dentro da minha família. A pergunta fez a cor do rosto dela sumir de vez, mas quem respondeu foi a Laura, sem que ninguém esperasse, com a voz pequena, ainda agarrada na minha blusa. Ela disse que a tia Helena falou uma vez que logo não precisaria mais esconder a escova do papai no armário do banheiro. Aquilo me atravessou como faca. Não porque eu precisasse de mais prova da traição, mas porque ali, diante da escola inteira, ficou claro que aquilo não era um caso improvisado. Era permanência planejada. Era rotina de casa montada aos poucos. Era futuro sendo ensaiado sem mim. A diretora mandou a Helena sair da sala. Ela demorou um segundo para obedecer,
como quem ainda acreditava que podia contornar. Só que, antes de sair, olhou para o Bruno, que tinha acabado de entrar no corredor, depois de ser chamado às pressas pela secretaria. E eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era de amor, não era de medo, era de cobrança. A cobrança de quem estava percebendo que ia afundar sozinha se o homem prometido continuasse parado, fingindo surpresa. O Bruno entrou com a expressão exata de quem chegou tarde demais para o teatro. Quando viu a minha advogada, a folha de perguntas na minha mão e a Laura agarrada em mim, soube na hora que o plano tinha vazado inteiro. Ainda assim tentou. Disse que tudo aquilo era um exagero, que a escola estava só tentando ajudar, que eu estava contaminando a situação com dor conjugal. Dor conjugal. Eu me aproximei dele tão perto quanto consegui, sem perder a voz, e perguntei se dor conjugal também explicava o envelope com anotações sobre meu suposto desequilíbrio, o rascunho de pedido de guarda, os desenhos treinados e a pergunta sobre a mamãe chorar. A profissional parceira me olhou espantada. A diretora perdeu o pouco de autoridade que ainda fingia ter. E o Bruno, pela primeira vez, não encontrou frase pronta. Foi aí que minha advogada pediu que a escola providenciasse imediatamente cópia de todo o registro interno, envolvendo a Laura, inclusive trocas de mensagens, anotações pedagógicas e solicitações feitas pelo pai ou pela professora. A diretora tentou dizer que precisaria avaliar internamente. Minha advogada respondeu que ótimo, porque a partir daquele momento, tudo seria formalizado também por fora. Eu só queria tirar minha filha dali. Mas então a Laura puxou a minha manga e cochichou uma coisa no meu ouvido, que me fez gelar de novo. Disse que tinha um caderno na gaveta da mesa da professora, onde a tia Helena escrevia as coisas que eu tinha que lembrar. Eu olhei para ela e perguntei se tinha certeza. Ela fez que sim com a cabeça e acrescentou que uma vez viu o nome da mamãe escrito, bem, grandão, e chorou porque achou que eu estava brava com ela. Naquele segundo, eu soube que, o pior ainda, não tinha vindo à mesa, porque uma coisa era roteiro solto, em papel dobrado. Outra era um caderno inteiro, um caderno de memória fabricada. Um caderno onde talvez estivesse escrito, linha por linha, tudo o que eles queriam arrancar da minha filha para me apagar como mãe. E foi quando a diretora tentou encerrar a reunião de qualquer jeito que eu disse que ninguém sairia daquela sala até abrir a gaveta da professora. A diretora tentou me interromper na hora em que eu disse que ninguém sairia dali sem abrir a gaveta da Helena. Falou de procedimento interno, de exposição indevida, de ambiente escolar, de respeito à equipe. Mas eu já não tinha espaço dentro de mim para nenhuma dessas palavras, porque ambiente indevido era minha filha, sentada numa cadeira baixa, sendo treinada a repetir frases contra a própria mãe. Exposição indevida era a amante do meu marido acompanhando uma escuta sem autorização. Respeito à equipe era uma conversa que a escola devia ter tido antes de permitir que aquela mulher misturasse sala de aula com caso escondido e projeto de guarda. Minha advogada foi ainda mais firme, disse que, diante do que já tinha sido verbalizado pela criança, do material encontrado com a mãe e da condução irregular daquela escuta, a escola tinha a obrigação de preservar imediatamente qualquer possível prova relacionada ao caso, inclusive cadernos, anotações e registros da professora. A diretora hesitou, olhou para a coordenadora, depois para o Bruno, que continuava parado no corredor com a cara de homem que já não sabia se sustentava a mentira ou se fazia de pai preocupado até o fim. Eu não olhei para ele. Eu só olhava para a porta da sala da Helena, sentindo o coração bater na garganta, porque no fundo eu sabia que, se aquele caderno existisse mesmo, ele ia ser pior do que qualquer bilhete solto. A Laura apertou minha mão e repetiu baixinho que o caderno ficava na gaveta de cima, do lado esquerdo. A naturalidade com que ela disse aquilo me cortou de novo, porque aquela menina conhecia a organização íntima da sala da professora do mesmo jeito que conhecia as gavetas do próprio quarto. Já fazia tempo demais. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história, porque eu queria muito saber se existe alguém do outro lado entendendo
A sensação de descobrir que a própria filha foi sendo levada, em silêncio, para dentro de uma vida paralela construída sem a mãe. A diretora, pressionada pela minha advogada e pelo tamanho da cena, acabou cedendo. Fomos todos até a sala da Helena. Eu, minha filha, no colo, a advogada, a diretora, a coordenadora e o Bruno vindo atrás num silêncio covarde que me deu asco. Quando entramos, a sala parecia a mesma de sempre, organizada, limpa, cheirando a café e papel novo, como se o cenário tentasse esconder o tipo de sujeira que tinha sido armada ali dentro. A Laura apontou para a mesa da professora e disse de novo, sem hesitar, que era na gaveta de cima. A diretora puxou a gaveta primeiro, com uma cautela ridícula, como se ainda esperasse encontrar só canetas e cadernos de atividade. Havia canetas, sim, havia clipes, fitas coloridas, adesivos de estrela, tudo muito escolar, muito inocente, muito arrumado. Mas embaixo de uma pasta de recados havia um caderno fino de capa bege, sem nome por fora. A Laura apontou na mesma hora e disse que era aquele. Meu corpo inteiro gelou. A diretora segurou o caderno por um segundo, olhou para mim e para a advogada, como se ainda quisesse o luxo de decidir se aquilo devia ou não ser aberto. Eu não pedi. Eu peguei, abri na primeira página e senti um arrepio subir do peito até o couro cabeludo. Em cima, escrito com letra bonita e controlada demais, estava o nome da minha filha. Abaixo, uma lista de tópicos. Frases que ela lembra, frases que precisa repetir sem se enrolar. Ajustar quando estiver cansada. Usar tom triste quando falar da mãe. Eu tive que me apoiar na mesa para continuar em pé. A diretora tapou a boca. A coordenadora ficou branca e o Bruno, quando viu a página, baixou os olhos de um jeito tão automático que eu soube na mesma hora que ele já conhecia aquele caderno. Eu virei a página com a mão trêmula e o horror só aumentou. Havia datas, pequenas observações, registros sobre o que a Laura falava espontaneamente e o que ainda precisava melhorar. Em uma anotação, a Helena escreveu que a criança dizia "mamãe chora" com naturalidade, mas ainda confundia quando perguntavam onde se sentia mais segura. Em outra, estava escrito que a fala sobre o pai dormir na casa dela precisava vir em ambiente certo, diante de adulto neutro, não em tom alegre. Eu senti o estômago virar, porque ali estava a prova inteira do que eu temia. A frase que saiu no auditório não tinha sido só um acidente da verdade. Era parte de um roteiro que tinha escapado cedo demais pela boca de uma criança que ainda não sabia diferenciar espontaneidade de ensaio. E isso, de um jeito absurdo e cruel, tinha sido o que me salvou. Porque, se a Laura tivesse guardado a fala até a tal sexta, talvez eu só tivesse ouvido aquilo diante de uma profissional já orientada a transformar tudo em laudo. Virei mais uma página e encontrei meu nome escrito em letras maiores do que as outras. Embaixo, observações sobre mim. Chega cansada, olhar abatido. Chorou no portão na terça. Evitar confronto, direto com ela, antes da avaliação. Eu li aquilo e senti um tipo de nojo que nem parecia mais emoção. Era quase uma febre fria, porque aquela mulher me observava como quem faz relatório de caso, não como quem convive com a mãe de uma aluna. E pior, ela me observava em parceria com um homem que dormia na cama comigo. Minha advogada pediu que a diretora registrasse imediatamente a apreensão do caderno e que ninguém tocasse em mais nada até fotografarem tudo. Mas eu ainda virei outra página antes que ela terminasse a frase. E foi nessa página que a história inteira mudou de tamanho de novo. Havia uma lista com 2 colunas. De um lado, o que ela fala bem, do outro, o que precisa reforçar. Em o que precisa reforçar, uma frase estava circulada 3 vezes. Mamãe me deixa sozinha quando fica triste. Eu parei de respirar por um segundo, porque eu nunca deixei a Laura sozinha desse jeito. Nunca. Eu podia chorar no banho, podia me recolher 5 minutos no quarto, podia cozinhar cansada e dormir pouco, mas nunca abandonei minha filha à própria sorte. Aquilo ali não era memória torta de criança. Era mentira fabricada? Era matéria criada para, em algum momento, sair da boca dela como se fosse lembrança. Virei mais 2 folhas e encontrei o
que terminou de desmontar o resto da minha ingenuidade. Havia um envelope colado na contracapa interna do caderno. Dentro dele, 3 folhas impressas. A primeira era o rascunho de uma avaliação com espaços em branco. A segunda era uma lista de pontos para fortalecer a fala da menor. A terceira foi a que me fez gelar até os dentes. Era uma minuta de mudança escolar, com os dados da Laura preenchidos, com o nome de outra escola e com uma observação escrita à mão no topo. Levar somente após a guarda provisória ou saída dela da casa, dela, não dizia da mãe, não dizia meu nome. Dizia dela, como se eu já fosse um estorvo sem rosto, um obstáculo a ser removido, até a criança poder ser transferida para a vida nova, que os dois planejavam. O Bruno tentou se aproximar na mesma hora, dizendo que aquilo não significava o que eu estava pensando, que era só uma possibilidade, que a Helena tinha se adiantado em coisas que nem estavam decididas. Minha advogada o cortou, com uma frieza que eu agradeço até hoje. Perguntou desde quando um pai autoriza amante e escola a planejar a mudança da filha antes mesmo de comunicar à mãe. Ele não respondeu e, sinceramente, não precisava, porque tudo ali já falava por ele. Só que o caderno ainda não tinha terminado de me destruir. Na última página havia um papel dobrado em 4, bem menor do que os outros, preso por um clipe. Quando abri, reconheci na mesma hora a letra do Bruno. Não precisei de assinatura. Era a letra dele, a mesma dos bilhetes que deixou em geladeira, ao longo dos anos, dos recados de farmácia, das pequenas listas de mercado. Só que ali não havia compra de pão, nem lembrança de consulta. Havia instrução: se ela surtar depois da apresentação, melhor. Li essa frase uma vez e senti o tempo parar de novo. Continuei lendo. Isso reforça a instabilidade na frente da escola. Se não surtar, insistir reunião na sexta e recolher fala da Laura. Eu juro que, naquele instante, o silêncio da sala ficou tão absoluto que eu consegui ouvir a respiração da minha filha no meu colo. Minha filha. A criança que eles estavam usando como ferramenta para medir o melhor momento de me destruir diante da escola. Eu levantei os olhos devagar e encarei o Bruno pela primeira vez desde que entramos ali. Ele estava completamente sem cor. Não tinha mais pose de pai sereno, nem fala pronta, nem aquela irritação controlada que ele vestia para tentar me diminuir. Havia pânico, porque pela primeira vez a crueldade dele tinha saído de um lugar que não podia ser contornado com voz mansa. Tinha saído da própria letra. Eu pensei que aquilo já era o pior que aquele caderno poderia me entregar. Não era... Porque a diretora, ainda folheando as últimas folhas com mãos trêmulas, encontrou no bolso plástico da contracapa uma ficha simples, dessas de cadastro com um cabeçalho de um consultório particular. No campo responsável de referência para eventual emergência, em vez do meu nome, estava escrito o nome da Helena. E no campo de observações, uma frase curta fechava o plano inteiro, como se fosse uma sentença, menor já em processo de vinculação à futura madrasta. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés, porque foi ali, naquela linha seca, administrativa e monstruosa, que eu entendi que a traição não era o centro da história. O centro era a substituição. Eles não queriam só me enganar, queriam me apagar. E, antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, a minha filha encostou a cabeça no meu ombro e falou baixinho no meu ouvido uma frase que me deixou gelada de outro jeito. Ela disse que a tia Helena tinha falado que, quando tudo acabasse, eu ia descansar por muito tempo e ela ia morar numa casa nova, com jardim e quarto lilás. Quando a Laura encostou a cabeça no meu ombro e disse que a tia Helena falou que, quando tudo acabasse, eu ia descansar por muito tempo e ela ia morar numa casa nova, com jardim e quarto lilás, eu senti o mundo inteiro mudar de lugar pela última vez naquele dia. Não foi só pela crueldade da frase, foi pela naturalidade com que ela saiu da boca da minha filha, como se aquilo já tivesse sido dito mais de uma vez, como se a ideia de me tirar do caminho e colocá-la numa vida nova já estivesse sendo apresentada a ela como um futuro doce, bonito e inevitável. Eu olhei para Helena, depois para o Bruno e vi nos dois a mesma coisa. Não era mais medo de serem descobertos. Era pânico de eu ter chegado exatamente no ponto em que o plano deixava de ser narrativa e virava execução.
A minha advogada percebeu, antes mesmo de eu falar, perguntou para a Laura, com todo o cuidado do mundo, se ela já tinha visto essa casa. A minha filha assentiu. Disse que o papai levou ela uma vez no carro, que tinha jardim na frente, uma janela grande e um quarto pintado de lilás com um coelho de pelúcia em cima da cama. O coelho de pelúcia era o da Laura. O coelho que até a noite anterior estava no quarto dela. Eu senti o sangue subir tão rápido que por um segundo achei que fosse cair. Virei para o Bruno e perguntei onde estava o brinquedo da nossa filha. Ele abriu a boca, mas não respondeu. A Laura respondeu por ele com aquela mesma inocência que tinha destruído o resto das máscaras deles desde o começo. Disse que o papai colocou o coelho no carro, junto com a mala cor-de-rosa, e falou que depois eu ia entender. Eu não lembro de ter respirado entre esse segundo e o próximo. Só lembro de olhar para o corredor, para a porta da escola, para o Bruno e entender de uma vez que eles não estavam só montando prova contra mim. Eles já estavam preparando a saída da minha filha, da minha vida. A diretora ficou sem cor na hora. A minha advogada foi até a porta e pediu que ninguém deixasse o Bruno sair da escola, antes de esclarecer onde estava o carro e o que havia dentro dele. Ele reagiu pela primeira vez com agressividade de verdade. Disse que aquilo era um absurdo, que ninguém podia revistar carro de ninguém, que eu estava surtando como sempre. Como sempre, eu quase ri, de tão desesperada que aquela tentativa soou. Porque o homem que passou meses me chamando de instável agora estava tremendo na frente da diretora, da coordenadora, de uma profissional externa e da própria filha, que ainda me abraçava sem entender que tinha acabado de revelar a última parte da armadilha. Foi a Laura quem terminou de abrir a porta inteira. Olhou para mim e disse que os papéis dela também estavam no carro, dentro de uma pastinha com unicórnio, a mesma pastinha onde eu guardava a certidão, cartão de vacina e documentos para matrícula. Aquilo me acertou de um jeito tão brutal que a dor virou uma clareza fria. Eles já tinham tirado os documentos da minha filha de casa, já tinham levado roupa, já tinham levado brinquedo, já tinham mostrado o quarto lilás, ou seja, a traição não queria só me humilhar, ela queria me substituir e não algum dia. Logo, se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque o que eu vi depois no carro do meu marido foi a prova final de que algumas pessoas não traem por impulso, traem por projeto. A diretora chamou o segurança da escola. O Bruno tentou sair pelo corredor lateral, dizendo que buscaria ar, mas ninguém deixou. A essa altura, até a tal profissional parceira já tinha entendido o tamanho do horror que aceitou integrar. A minha advogada perguntou a Laura onde o carro estava, e ela apontou a vaga do fundo, dizendo que o papai tinha pedido para ela não contar do coelho nem da mala, porque era surpresa. Surpresa, caminhamos até lá, todos juntos, como se cada passo empurrasse o resto da mentira para fora. Eu nunca vou esquecer a sensação do sol batendo no pátio, as crianças em outra área da escola cantando alguma coisa distante e eu andando para ver o porta-malas do meu marido como quem caminha para o próprio enterro. Quando o Bruno viu que eu realmente iria até o carro, perdeu o controle. Disse que aquilo era invasão, que eu estava ficando doente, que ia se arrepender de expor a Laura daquele jeito. Minha advogada respondeu por mim. Disse que expor a Laura foi levá-la para a casa da amante, treiná-la para mentir e tirar os documentos dela de casa sem autorização da mãe. O Bruno se calou, e quando o homem assim se cala, não é porque aceitou, é porque foi alcançado. A chave do carro estava no bolso dele. Ele não queria entregar, mas a Laura, com a simplicidade mais cortante do mundo, apontou para a mochila dele e disse que a chave reserva ficava sempre no zíper menor. Eu fui até lá e peguei. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui apertar o botão. Quando o porta-malas abriu, o mundo inteiro pareceu ficar pequeno demais para a vergonha que coube ali dentro. Havia uma mala infantil cor-de-rosa. Havia a pastinha de unicórnio da Laura, com todos os documentos dela. Havia o coelho de pelúcia. Havia 3 mudas de roupa, o remédio de rinite da minha filha, a escova de dentes dela, 2 pares de sapato, um caderno novo com o nome dela, já escrito na capa.
e, em cima de tudo, um envelope pardo com um contrato de locação da casa de jardim e uma foto impressa do quarto lilás. Pronto, com uma plaquinha sobre a cama escrita Lau. Eu fiquei olhando para aquilo sem sentir mais nada no rosto, nem choro, nem grito, nem tremor. Porque existe um ponto em que a dor para de fazer barulho e vira uma sentença dentro da gente. O Bruno finalmente tentou falar, disse que aquilo era só para o caso de as coisas ficarem muito ruins em casa, que ele queria evitar trauma para Laura, que a casa nova seria uma transição mais suave. Foi nessa hora que eu olhei para ele com uma calma que até eu desconhecia e entendi que o amor tinha acabado de morrer de vez. Porque homem nenhum que pensa no trauma da filha monta uma fuga da mãe pelas costas dela. Helena apareceu no corredor do pátio nesse momento, branca, destruída, sem o verniz de professora equilibrada, viu o porta-malas aberto, viu a mala da Laura, viu a foto do quarto, e eu juro que naquela hora até ela pareceu entender que tinha ido longe demais. A diretora chamou a polícia e o conselho tutelar, não por moral, nem por decência súbita, mas porque ali já não era mais possível fingir erro de comunicação. Havia tentativa concreta de afastamento indevido, manipulação emocional de criança e planejamento de retirada da menor sem consentimento materno. Enquanto esperávamos, a Laura olhou para o porta-malas, depois para mim, e perguntou se o quarto lilás não era mais surpresa. Eu ajoelhei na frente dela, no meio daquele estacionamento, e disse a coisa mais importante que já disse na minha vida. Disse que nenhuma surpresa boa precisa esconder a mãe. Ela me abraçou na mesma hora. E foi esse abraço, no meio do pátio da escola, diante do carro aberto e da vergonha escancarada, que acabou com a última ilusão do Bruno, porque a filha que ele tentou treinar para me trocar escolheu me segurar quando tudo caiu. A justiça não veio bonita. Veio como quase toda justiça real vem, com papel, depoimento, constrangimento público, desligamento imediato da Helena. Registro formal de tudo o que aconteceu. E o Bruno saindo da escola sem poder tocar na mochila da própria filha. A escola, que tentou me observar como mãe emocionalmente frágil, teve que registrar por escrito que permitiu condutas inadequadas com uma criança e falhou gravemente ao misturar vida íntima de funcionária com acompanhamento pedagógico. Helena perdeu o emprego. O Bruno perdeu a narrativa. E eu, que eles queriam transformar em mulher instável. Fui justamente a única pessoa naquela história inteira que não precisou mentir uma vez para ser acreditada. Dias depois, quando arrumei o quarto da Laura e vi o coelho de pelúcia de volta na cama dela, entendi a verdade final da minha história. O Bruno achou que podia me apagar devagar, trocar meu lugar com cuidado e usar a nossa filha como ponte para uma vida nova. Só que ele esqueceu de uma coisa simples e fatal. Criança pode até repetir frase de adulto, mas quando o mundo desaba, ela corre para quem ama de verdade. E foi assim que o homem que tentou tirar minha filha de mim acabou perdendo a única chance de continuar sendo visto por ela como pai confiável. Se essa história mexeu com você, deixa o like e me conta de que cidade você está ouvindo, porque eu nunca vou esquecer que no dia em que tentaram me substituir como mãe, foi o abraço da minha filha, no meio de um estacionamento, que enterrou o plano inteiro.